Muito bom dia, Vitor Martins. Esse é o Padocast número 12. E caso o senhor não tivesse esse conhecimento, Eminem tem um Oscar. Sabia disso? Não sabia disso? Bom dia a todos. A mim, Tom, Noronha. Não tinha a menor, a mais puta ideia que Eminem havia ganho um Oscar. Ele tem um Oscar, ele não foi recebê-lo, nem fez o show, que todo indicado a trilha original faz o show, porque ele estava cuidando da filha. Ele falou, tenho mais o que fazer e não foi ao Oscar. É, realmente. Assim, eu acho uma atitude correta, mas a entrega é muito boa. A Barbra Streisand, que é quem anuncia, faz uma cara de nojo quando ela vai anunciar com o Eminem. É fantástico, meu prêmio preferido. Mas por que começamos com o Oscar hoje? Por quê? Porque entregaremos os nossos Oscars aqui. Não trouxe o troféu? Trouxe o troféu. Em formato de importante. garrafa. Não viemos de smoking? É, deveríamos ter. Não, aí os senhores são mal vestidos. Eu, Vitor e, claro, ele, Rodrigo Berton, porque é um especialista em melhor fotografia, que é o prêmio de melhor foto em cada filme, certo? Não é especialista Não é isso? em melhor fotografia, porque nem sabe tirar bem uma foto. Entendi. Berton, bom dia também. Por Bom favor. dia, Noronha. Bom dia, Vitor. Bom dia a mim. Bom dia, galera que tá acompanhando o Padocast. É isso. Entregaremos os prêmios pra quem, Vitor? Drive to Survive. A série que foi lançada no dia 8 de março na Netflix. Hoje é dia 28. Tivemos 20 dias para acompanhá-la. E selecionamos 10 prêmios sobre a série. Alguns temas diferentes do Oscar, alguns temas iguais aos Oscars. Pedi para os senhores escolherem os melhores em cada premiação. De qualquer maneira, é bom deixar claro que tem spoiler. Mas assim, se você é fã de Fórmula 1... você sabe quem ganhou a Fórmula 1, tô errado? Espero que sim. Então, assim, a história é contada de forma diferente, mas o que acontece, acreditamos que todos tenham conhecimento. Sem mais enrolação, bora? Você vai ser o apresentador do Oscar. Ano em que não teve apresentador do Oscar. A gente pode fazer como o Oscar desse ano. Você ficar quem é revezando. o Adam Sandberg, por exemplo? Você adoraria ser? Amo Adam Sandberg, também. amo, mas eu prefiro a Tina Fey. Ah, é? Eu sonho com um dia que vão dar o Oscar na mão da Tina Fey e falou, faz o que você quiser. Amo. Com o Oscar ou com o senhor? Aí fica a informação, Muito a bem. dúvida a todos os interessados. Porém, aceitaria ambos. Vamos lá, vamos começar. Sabe qual é o primeiro Oscar distribuído na premiação original? Não. Sempre? É pros coadjuvantes. Então vamos a ator coadjuvante. O melhor ator coadjuvante, Drive to Survive, a série da Netflix. Eu vou começar com os senhores. Os senhores deem o seu prêmio. Rodrigo Berton, por favor. Cyril Abiteboul. Interessante. Eu não colocaria ele como coadjuvante. Olha, Eu já explico por que eu ele é um dos candidatos a protagonista. Eu pensaria dessa Ele é um maneira dos também. candidatos a protagonista. É que meu protagonista é tão protagonista que eu falei, o Abiteboul vai ter que ser coadjuvante. Mas então justifique sua escolha, por favor. Pô, então, por favor. Porque eu gosto muito da briga dele com o Horner, dos episódios lá que envolveram o motor Renault e a saída do Ricardo. Mas tem uma personagem que eu acho que sobressai no documentário. E a gente vai falar sobre isso no melhor ator. Eu acho que fica um pouquinho abaixo, o Abiteboul. Eu discordo, quer dizer, eu entendo a escolha, mas eu discordo. Meu prêmio é outro. Você quer dar o seu primeiro ou eu posso? Eu colocaria Christian Horner como Coadjuvante? coadjuvante. Também discordo, interessante. Eu colocaria porque assim, ele não brilha tanto, embora faça par com o Abiteboul, o Abiteboul acaba aparecendo um pouquinho mais pelas histórias da Renault em si, do que propriamente o Horner aparece na briga e com a Red Bull, né? E com o Ricardo. O Ricardo também tá ali, né? Aparece bem. Mas eu colocaria o Christian Horner como bom e acho estranho que na menção, quando tem a Jerry Halliwell, não fazem menção a ela, mulher dele, ex-Spice Girl. E gosto muito quando ele fala que os dois burros, as mulas que Uma bela cena essa. Uma bela cena. o nome deles é Daniel e Max. Eu Acho gostei muito bastante. interessante. Inclusive as mulas fazem boa parte, poderiam concorrer como coadjuvantes. Mas Então, tá bom. eu vou colocar um cara que foi muito coadjuvante mesmo. Vocês acham que vocês vão gostar da escolha, porque você principalmente é fã, o Berton, não sei. Eric Boulier, como o melhor ator coadjuvante. Sabe por quê? Ele tem uma participação de 10 segundos, em que ele bufa, aí corta pra uma pergunta pra ele bufa de novo, e tá completamente explicado por que ele não é um personagem maior, por que ele foi demitido, por que ninguém aguentava mais ele na McLaren. As duas bufadas que ele dá na coletiva pré-demissão, pra mim, são a maior atuação coadjuvante dessa série. Assim, a explicação é boa. É que ele aparece tão pouco, ele quase faz uma ponta, ele é quase um figurante no negócio. Não sei se eu colocaria como coadjuvante. Mas a explicação é boa, a explanação foi bem. Muito obrigado. Você discorda? Um motivo, Não, Berton? gosto também, gosto. Eu acho que a McLaren tá muito coadjuvante. Aliás, a gente podia ter votado na McLaren, tirando o verdade. Fernando Alonso.
A McLaren tá muito coadjuvante, que ela quase não... O Van Dorn... Aliás, não sei se vamos falar disso. Vocês vão falar dos sumidos? Tem não, isso? eu tô incluindo em comentários aleatórios esses caras que não vão receber premiação. Então, por favor, pode começar. 3, né? Van Dorn não aparece. En passant, não fala nada. Sirotkin quase não existe pra Fórmula 1. E Hartley, que só aparece aqui e ali. Os 3 parece que não... Tirando Mercedes e Ferrari, né, que não participaram por questões internas, os 3 não deram uma declaração, não fizeram apresentação. Foram o que foram na temporada. Nulos. O Hartley aparece só sendo ultrapassado. O Van Dorn aparece falando numa reunião na McLaren de forma desimportante. E o Sirotkin, ele aparece no fundo numa cena, salvo engano. E quando ele bate com o Alonso... o Alonso nos Estados Unidos. Exatamente. Participações bombásticas, de fato. Enfim, esses são os nossos prêmios para ator coadjuvante. Acho 3 boas escolhas. São personagens com certa importância na série. E a gente passou no primeiro ponto de não dar muito spoiler. Tirando a parte dos burros, que foi bem agradável, que é uma cena bem bonita. Acho que a gente acertou. Vamos para, então, um prêmio que Berton é especialista ou não? Fotografia. Vitor, explica o que é a melhor fotografia num filme, por favor. A melhor fotografia num filme é quando você tem a fotografia, né? Importante. Do filme. Entendi. Você dá aquela observada na cena, né? Quando você dá aquele take. E é a fotografia. Entendi. Eu vou começar então com a minha escolha. Não é isso? Deixar o Berton pra finalizar, já que ele é o gênio da câmera, aparentemente. Ou não, tô puxando o saco, não sei. Por que você não perguntou pra ele? Não, porque eu vou deixar. Acabei de do... falar que eu vou deixar ela por último. Tá bom. Calma, temos uma ordem aqui. Veja só. A minha escolha de melhor fotografia, eu tava em dúvida em 2, mas eu vou escolher uma aqui, agora. Que é o acidente do Ocon com o Vettel em Baku. Eu acho que eles colocam um HD. Em HD fica fantástico, as faíscas, os carros voando. E batendo por muito pouco o acidente do Alonso com o Leclerc em Spa. Quando ele voa por cima do ralo do Leclerc. Fico com o Ocon batendo com o Vettel no Azerbaijão. Não, acho que a cena da batida em Spa ganha. O acidente visto de alguns outros ângulos que talvez não tenhamos visto. E o efeito sonoro que eles dão, plastificado aqui, mas a batida do Leclerc com o Alonso. Aliás, o capítulo, né, que é o mais emocionante, digamos assim, né, porque faz a relação entre o Leclerc e o Bianchi. Ele tem fotografias bonitas, né? E também uma fotografia bonita, agora puxando, é quando o Ricardo cai na água. Quando o Ricardo cai na água, pulando da ponte. É uma cena legal. Ricardo, que eu vou falar bastante, que não sei vocês, acho que ele foi talvez um principal da série. Não entendi, inclusive, a escolha, por quê, mas debateremos. Berton, dê seu show sobre fotografia, por favor. Meu voto é a cena do Ricardo em Mônaco. Ele saltando no rio, lá no mar de Mônaco, simbolizando um novo caminho para ele na Fórmula 1, que foi a troca de equipe. Eu gostei bastante desse take, ele mergulhando, aquela câmera submarina. Gostei, é o meu voto. Ricardo em Mônaco. Eu acho legal. Me dá a parte aqui, tá? Coisa rápida, bom dia. Bom dia. Não se pula no mar de tênis. É verdade, achei estranho também. Isso é importante frisar. Eu não sei se ele esqueceu, se ele quis fazer uma graça, se foi ideia do diretor. Eu não entendi esse conceito. Aliás, eu não entendi por que ele pulou ali. Ele vou pular. Pra ter a cena bonita. Achei fofo. Basicamente é isso. Eu gostei muito. É um documentário cheio de coisas meio falsas. Achei até que fosse Titanic, a música que afundou um pouco. Vamos chegar nisso. Okay. Falando em coisas que eu achei meio falsas, eu não vou comentar, mas eu acho que um dos grandes vencedores desse documentário, sabe quem é? Galvão Bueno. Explico. As narrações são muito ruins, na minha opinião. Não sei se vocês concordam. Não tem um prêmio pra elas, mas eu achei muito fraco. Claramente não são narrações originais feitas na corrida. Os britânicos que narram sem emoção alguma, eu achei bem chatinho. Vocês discordam muito? Não sei se... Acho que é a original, sim. Mas eles estão narrando lá. Não, porque o 11º acabou de passar a bandeirada. Eu acho que algumas, assim? Eu acho que algumas foram feitas para o documentário. Eu acho que foram feitas para o documentário. Eu acho. Principalmente essas brigas de 12º, 13º lugar, eu acho que eles fizeram a narração por cima do que aconteceu pra entrar no documentário. Eu achei muito fraquinha, e eu que não sou o maior fã de Galvão Bueno na história, porém não sou o menor fã também, acho que a emoção dada aqui nas narrações brasileiras são muito maiores, enfim, não me agradou tanto assim. Você discorda? O Galvão já foi mais... Não, o Galvão é só um exemplo, impactado, mas enfim, as narrações lá você achou realmente boas? Não acho ruim, não acho a pior coisa do mundo, sinceramente. Há coisas mais... Estamos aqui ao vivo da corrida. Mas eu não acho a pior coisa. O inglês narrando a corrida, não acho
A pior coisa do mundo. Eu não gosto de narrador inglês em qualquer esporte. É mesmo? Futebol eles acham muito frio, né? Frio demais. Eu gosto de uruguaio, chileno. Ah, mas latino não tem igual, mas, né? então, mas é o meu gosto. Inclusive o brasileiro é muito pior do que o resto da América do Sul. Enfim, seguimos. Polêmicas. Melhor edição. Categoria técnica, né? Categoria técnica no Oscar, a hora que todo mundo desliga, peço pra que ninguém desligue, porque a edição de Drive to Survive foi muito interessante. Vitor Martins, qual é a cena ou episódio, não sei qual é o seu critério, melhor editado nessa série? Deixa eu pensar bem. Eu gostei realmente do episódio do Bianchi com o Leclerc, que é o que mais realmente puxa para a emoção. Então você tem o resgate do Bianchi, do que o Bianchi fez, meio que a transição dos dois pilotos da Ferrari. Mas tem alguns trechos que eu acho muito repetitivos, que a Haas sobressaiu demais no documentário. Então acho que acabou puxando muito para a questão do Grosjean. Eu colocaria... É que assim, tá muito atrelado também com o que nós vamos falar pra frente. Mas assim, essa questão da Haas mesmo. E o ponto que se puxa através do Gunther Steiner, eu acho bem interessante. Rodrigo Berton concorda ou você tem um outro momento? Eu vou no ponto da Haas, mas pra mim a melhor edição é as cagadas do Grosjean. Tipo, o cara que foi responsável em separar todas as cagadas do Grosjean, ele tem que receber um Oscar de edição. Eu faço a retificação, é isso mesmo. Até porque assim, você sai do documentário com a impressão clara de que a Fórmula 1 zomba o tempo inteiro do Grosjean. Sim. A McLaren, inclusive, os caras fazendo apostinha, não vai passar a primeira curva, não sei o que lá mais. Assim, é um cara que é uma chacota no... Até quando ele bate, eles botam alguns mecânicos e falam, quem que bateu? Ah, foi o Grosjean. Ah, sabia. Então assim, acho que o responsável em separar todas as cagadas do Grosjean, ele merece um prêmio, merece um troféu. E o capítulo do Grosjean é interessante por isso, porque você fica com dó do cara. Sim. Que é um cara simplão, tal, ele é na dele, é francês, suíço, não sei o que lá mais, tal, mas assim, cara, o cara não tem o que fazer. Só pra informar, quem fala isso, o Grosjean não vai fazer a curva 1, foi em Barcelona, no GP da Espanha, foi o Jonathan New, que é o chefe de operações da McLaren, e a edição nesse momento é muito bem feita mesmo, coloca ali ele errando de cara. Mas eu gostei de outros dois momentos. Não sei se vocês lembram, em Silverstone, tem a McLaren desesperada no debate, que é o debate que a gente fala na reunião, que tem o Alonso dando bronca em todo mundo, o Van Dorn fazendo comentários inúteis, e eles vão cortando cenas da reunião com festa da Force India, que teve um evento em Silverstone, e é como se a Force India fosse uma equipe épica, lutando por vitória, ou pelo menos para ser a melhor da parte filmando. B. E o Ocon e o Pérez no palco, e como se fossem duas super estrelas. E a McLaren, que tem, na verdade, uma super estrela, que é o Alonso, em desespero. Tava na dúvida. Não, desculpa. Mas, na verdade, assim, são duas equipes do mesmo nível ano passado. A Force India não brilhou tanto assim acima da McLaren. Brilhou. Não, mas tanto assim? Opa. Esse nível de contraste? Sim. A Force India, teoricamente, foi a quarta melhor equipe, né? Só perdeu a pontuação porque eles perderam os pontos como Force India, foi como Racing Point. Eles são o melhor do resto, eles foram o melhor do resto. E tinham dois pilotos que brigavam ali entre si e era o que dava a atração. Enquanto você tinha um super estrela e o outro morto lá, o Paspalho lá. Bastante morto, inclusive. Morri aqui. Tomei 19-21-0 aqui. O Van Dorn não apareceu, ele não mereceu não aparecer, porque ele não era nada pra Fórmula 1. Não era nada pra Fórmula 1. Eu senti falta de cenas em Interlagos, não tem cenas em Interlagos no documentário, mas se tivessem colado com câmera nos boxes da McLaren em Interlagos, tinham visto o Van Dorn como se fosse um mecânico, ele ficava lá sentado de boa o dia inteiro, ninguém falava, foi realmente bem mortinho assim. Mas enfim, outra cena que eu separei, que eu achei a edição legal, e você citou esse episódio 2 vezes já, é quando no episódio dos novatos, o Leclerc e o Gasly tem uma cena na Fórmula 1, corta pra eles lutando no kart. Volta pra essa variação, achei bem legal mesmo. Eu nem sabia que eles eram tão próximos assim. Eu também não fazia ideia. Achei que fosse uma rivalidade até. Sim, o Leclerc fala que é o Gasly, ou o Gasly fala do Leclerc, não lembro, que talvez seja a única amizade verdadeira, né? Não é tão próximo dos outros pilotos, eu achei bem legal. Aliás, o documentário é rico nisso, né? Porque ele, como pega as relações humanas, né? Ele vai muito mais pro lado humano. Ele acaba trazendo essas situações da chacota do Grosjean, a amizade entre dois pilotos que cresceram juntos, que teoricamente a gente não veria em outra situação. Foi o Grosjean que não foi convidado para uma festa? Foi. Não, vamos chegar nisso. Calma aí. Sem spoiler, mas ele foi. Mais algum comentário de edição ou estamos bem? Boas escolhas? O Berton fica balançando a cabeça, ele esquece que tá no microfone. Eu falei. Ah, então obrigado. Então o Vitor Martins tá balançando a cabeça e não fala. É complicado. Não, tá certo. Eu tô lendo aqui nesse momento que o Carlos Sainz já vai trocar a sua
o seu motor para a prova do Bahrein. A McLaren sempre fantástica. Vamos pro próximo então, que é roteiro adaptado. Porque é uma história real. Pra quem não sabe, no Oscar tem roteiro original, você cria uma história do nada. E o roteiro adaptado, que você adapta de algo que já ocorreu, que seja um livro, um filme menor às vezes. Nesse caso é um campeonato que existiu. Então, pra você, Vitor Martins, em Drive to Survive, qual foi a melhor adaptação da história real formar um episódio entre os 10 da série? Eu não pegaria um episódio em si, mas a história entre a briga Renault e Red Bull é espetacular. Porque aí mostra realmente como era o negócio. A gente sabia o tom do divórcio, mas não sabia a provocação entre os dois, que assim é muito clara, é muito evidente. O Abitebu até é um cara mais sério, mas assim, você percebia nas coletivas que era uma coisa que, embora a gente assistisse a coletiva, não era tão perceptível. Até pelas coletivas dos Inclusive, legal que você comentou isso, porque eu separei aqui uma cena quando o Horner tá falando numa coletiva sobre a saída do Ricardo. Foi quando o Ricardo tinha... Qual é a corrida que foi? O anúncio? Vocês lembram? Foi na Hungria, eu acho. Na Hungria. E aí... Hungria ou Bélgica? Foi da Bélgica. Foi na Bélgica, foi a volta das férias, isso. Foi na volta das férias. A gente tava em Goiânia. É verdade. E aí a câmera da Netflix tá focada no Abitebu, com o Horner falando ao fundo, meio borrado. E o Abitebu... Não sei se vocês assistiram The Office, que é uma das melhores séries de comédia da história, que é um mockumentary, que é quando a pessoa olha pra câmera. E o Abitebu olha pra câmera e dá uma piscadinha quando ele fala do Ricardo. Tipo, eu achei... Ali pra mim é o ápice da treta. Mais do que a troca de palavras. Faltou até o dedo na cara, não apareceu tanto. Apareceu numa prévia só. Mas eu gosto bastante dessa briga, principalmente quando o Horner fala também... vocês vão ter dinheiro pra ter um carro? Ou pra... Porque assim, a gente não paga mais o motor. Vocês roubaram o nosso piloto. De onde vocês vão tirar dinheiro? O que o Abitebu responde? Nós temos muito dinheiro. Veja só. Berton. Meu voto também. É o seu voto? Sim. Então... A briga entre o Horner e o Abitebu. Não, é espetacular, porque assim, e na coletiva mesmo acontece isso, porque um tá falando, e como a gente pouco acompanha, na realidade assim, a gente pega, né, os links corsários da vida pra acompanhar as coletivas, como hoje, por exemplo, quinta-feira. Corsários. Ontem eu tava tentando assistir São Paulo e Ituano, não consegui achar nada de corsário também. Não? Foi triste. O Reddit de soccer saiu do ar, né? Muito triste. Tá muito triste, cara. Eu não sabia que tá tão difícil assim. Tá difícil. Fecharam o cerco. 2019 e o pessoal controlando o que vemos na internet é um absurdo. Como a gente mal vê as coletivas dos chefes de equipe, é interessante ver a reação. Então, quando o Horner ou o Abitebu falava, embaraçava a cabeça, olhava assim, dava uma risadinha e tal, a piscada pra câmera. Então, assim, virou quase um negócio editável para filme, propício para ter um capítulo para contar uma história. Não sei se eles já sabiam que ia rolar tudo isso dessa forma, mas parece que foi perfeito para ter uma história bem contada da forma como foi contada. Vou trazer então um outro episódio para o debate, porque meu voto vencido, 2-1, é o episódio Tudo ou Nada, que é o da Force India. O foco mais na Force India e no Esteban Ocon, que eu gostei muito do sotaque dele mesmo falando o próprio nome, ou seja, o jeito correto. Eu quase chorei com o Ocon, cara. Mentira, um exagero, mas eu fiquei muito tocado. O coitado, vão construindo a historinha de como ele é uma grande promessa, ele é um gênio, ele merece estar na Fórmula 1. E aparece todo mundo falando que ele merece, e aí coloca uma tela preta no final. Ele não conseguiu uma vaga na Fórmula 1. Eu fiquei muito triste. Adaptaram muito bem a história, a criação de um grande personagem, e com o final quase dos seus filmes preferidos, aparentemente. Pelo menos o senhor tweetou muito durante o último Oscar, que é a Star is Born. E no final... não é tão bom assim, né? Não. Pelo menos o destino do personagem. O Oscar real, pra mim, dos dois melhores filmes eram Infiltrado na Clã. Grande filme. E Poderia Me Perdoar. Que é espetacular, feito com a Melissa McCarthy, que ela representa uma escritora falida. Ela foi indicada a melhor atriz. Foi indicada a melhor atriz, e o Richard E. Grant a melhor ator coadjuvante. Mas se tiverem oportunidade, assistam. E sobre a história, concordo. Acho que também vale a pena citar esse episódio em si. Agora, eu não sei como é que vai ser, por exemplo, pra esse ano. Não sei como vai ser pra esse ano. Porque o... Peraí, do Ocon ou Não, então, é porque assim... Como é que serão tratados os assuntos, os temas? Eles vão pegar de novo, digamos, o cara que é a promessa, os novatos, vai entrar a Ferrari e McLaren. Então, assim, a história do Ocon foi muito bem feita. E ela terminou de aquela forma melancólica que o cara que não vai conseguir correr no ano que vem. Como é que eles vão pensar, por exemplo, para 2020, o lançamento, um documentário que eles vão ter que fazer 10 capítulos com histórias relativamente diferentes da outra? Sim. Sendo que eles não podem ficar repetindo a Haas, não pode ficar repetindo o Renault, porque já meio que saturou esse ano. Acho que o lance do Ocon
eles podem pegar pelo lado que o Ocon não tá parecendo um papagaio de pirata na Mercedes? Não, mais do que isso, a cara do Ocon ao lado do Toto Wolff durante a abertura na Austrália, é a cara de... Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, estou morto e o Bottas ganha. Eu não sei se vocês viram a foto de vitória da Mercedes depois. Tem lá o Hamilton e o Bottas, os troféus. E no meio da galera, assim, tem um Ocon animadaço, assim. Um sorrisão. Aí eu falei, mano, é muito papagaio de pirata, é muito cavando vaga. Assim, tudo bem que ele é piloto de desenvolvimento da marca, mas assim, você não vê outro piloto tentando se mostrar, olha, tô aqui. Eu não sei se tentando, ele fez de propósito, mas eu tenho a impressão que é mais o Toto Wolff colocando o cara o tempo inteiro do que propriamente o Ocon tendo essa atitude de ficar aparecendo. Só que tem uma diferença, na foto, que é programada, ele consegue abrir o sorriso. Quando o Bottas venceu... ele tava com uma cara de nada. Exatamente, entendeu? Tem essa diferença, eu acho que a Netflix tem a obrigação de pegar esse tipo de cena, que eu acho que até acertou durante a primeira temporada, digamos assim. Como eu disse antes de alguns prêmios, a gente vai citar algumas coisas que vão ficar pro lado, vão ficar alheias aos prêmios. Eu não sei se vocês repararam a quantidade de erros nas legendas da Netflix. Não sei se vocês assistiram legendados também, mas assim, a Haas, com vários S e só um A... Não, e algumas traduções também de temas específicos da Fórmula 1 que foram muito literais. O exhaust de exaustor. E a curva eles colocaram como virada, primeira virada. É verdade, aconteceu a primeira virada, foi no GP da Itália. A primeira virada, eu falei, nossa, virada, velho. O da Haas me chamou muita atenção que eles foram acertar a partir do episódio 9. E são 10 episódios, eles tiveram muito tempo pra perceber. Faltou um revisor que, assim, vamos pegar o grande prêmio pra fazer essa tradução. Faremos, inclusive, bastante. E filmaram bastante, assim, vocês falaram, como a Haas é uma das personagens principais, digamos assim, toda hora tinha na lateral do carro um Haas gigante com 2 As e S. Não é possível que a pessoa que legendou não tenha percebido. Enfim, o quinto prêmio é o de o que melhor envelheceu dentro da série. Explico. A gente vê muitos depoimentos, a gente vê muitas hipóteses sendo colocadas. E agora, um ano depois, muita coisa se mostrou muito errada. Então, assim, o que de melhor ocorreu? Porque muita coisa se mostrou certa. Vamos focar primeiro no lado positivo. Você se consegue destacar alguma coisa que o pessoal comentou de forma correta e está se mostrando verdade? O Berton. Como eu não tinha? Se o Berton... Você já tem um nome, não? Que melhor envelheceu. Cara, é difícil porque a gente teria que votar. O que melhor envelheceu do ano passado pra cá é o Bottas, e o Bottas não aparece no documentário. Bem colocado. Então, das nanicas, o que melhor envelheceu, talvez o Gasly. Ou o Leclerc, no caso. O Leclerc depois do que aconteceu. Não. Eu entendi errado, por isso que eu coloquei. Eu entendi num contexto geral. Entendi. O Berton me passou seus votos anteriormente, ele colocou o Ricardo, exato, como melhor personagem que envelheceu no documentário pra tal. Mas com essa explicação que é pra esse ano, eu mudo pro Gasly. Então eu vou dar minha ideia aqui. Todo mundo fala sobre como o Alonso ia sair, menos o próprio Alonso no documentário. E pra mim o que melhor envelhece porque ele sai. De fato ele vai embora da McLaren, da Fórmula 1. E no final tem aquela cena maravilhosa que a assessora... Como é o nome da assessora dele? Silvia. Que agora é da Ferrari, a Silvia, que é uma pessoa simpaticíssima. Me ajudou muito ano passado, inclusive. Um amor de pessoa. A Silvia tá na Ferrari? Foi pra Ferrari. Ela saiu, Exato. E pra quem não sabe de quem a gente tá falando, é a Ruiva, que aparece todo o tempo que o Alonso aparece. Ela tá ao fundo, ao lado dele na série. E ela fala, estão te pedindo pra andar rápido, porque ele tava sendo filmado. E o Alonso fala, agora vocês querem que eu ande rápido, né? Pelo menos uma vez no ano, algo da McLaren tem que andar rápido. E assim, as críticas à McLaren são perfeitas, nada mudou. Melhor envelheceu porque tava todo mundo certo. O Zac Brown é criticado, o Alonso é dito como vai sair da Fórmula 1, o Van Dorn é dito como inútil porque não aparece. Tudo, na minha opinião, envelheceu bem sobre a McLaren. E agora, como você acabou de comentar, já começou a ter problema, né? Então eu fico com o relator. Como eu não havia pensado nada, porque eu não havia entendido a categoria. Porque a gente faz aqui sem avisar. A gente só joga as coisas, né? Muito bem. Eu fico com essa cena. Berton, concorda ou você conseguiu lembrar de algo diferente? Voto com o relator. Muito obrigado, vocês são muito simpáticos. Obrigado. Chegamos o quê? A metade dos prêmios. 5. Sabe o que tem no Oscar sempre? Shows. Shows. É hora do show agora. Eu posso cantar? Não.
E a mim, lança o show favorito, porque muita gente não sabe, mas Vitor Martins é o maior fã de Lady Gaga dentro do automobilismo brasileiro. Não. É impressionante. O momento mais bonito do Oscar, na opinião dos senhores? Do nosso? Melhores 16 anos que estou nessa espelunca chamada Grande Prêmio. Pra quem tá ouvindo depois, vale a pena procurar o vídeo que obviamente vai pro site do Vitor... fingindo que sou Ken Bradley Cooper, até tô gaguejando e deitando no meu ombro, uma cena maravilhosa. Assistam, caso possam. Voltamos? Tá preparado? Quer continuar cantando? Não, tá ótimo. Tá ótimo, muito bom. Que beleza. Vamos então ao que pior envelheceu. Aquele comentário, aquela ideia que se tornou, assim, sem sentido a partir dessa temporada. Eu vou começar com o meu, então, que pra mim é... Durante muitos episódios, Christian Horner é visto defendendo o Ricardo. Defende o Ricardo pra mãe, pro pai, pra equipe. Fala no depoimento à câmera da Netflix que ele vai continuar, que eles querem renovar, que eles estão a fim de pagar. Não aconteceu. Não, assim, nem de longe. Eu votaria facilmente em Cyril Abiteboul. Por quê? Porque, assim, se é pra considerar que ele fala que, nossa, nós somos de uma estatal francesa, nós somos do povo francês, eu tenho que dar satisfação pro meu povo. Camarada fala, não, vamos melhorar pro ano que vem, somos 4... Chega nesse ano, mesma coisa. A Renault não vai sair lá da 4ª, 5ª colocação no Mundial de Construtores, a culpa é do cara e todo mundo vai ficar olhando lá na estatal francesa. Je ne sais pas, não sei o que. Não foi convencido nem pelo sotaque francês, porque ele fala aqui, ó, ele tem a sorte de morar em Paris... E sorte de trabalhar na... Eu pensei, esse cara da Argélia ele foi parar em Paris. Não, ele nasceu em Paris, é a cidade dele. Pois é. Eu achei um personagem muito chato, inclusive. Não, claramente. Exato. Assim, um personagem realmente chato. Eu ainda fico com meu voto no Horner, porque me encheu o saco. Eu que já sabia que o Ricardo estava fora, vê-lo defendendo tanto. Mas, Berton, o seu. Meu voto é no episódio que a Claire Williams faz um discurso, porque nós não seremos equipe B de ninguém, nós vamos recuperar... Nós vamos, porque nós somos a Williams, mostra todos aqueles carros lindos, vencedores, e o que acontece? Não entrega o carro pra pré-temporada. E no último episódio, quando tem aquele corte, algumas frases rápidas de vários personagens, a Claire fala, eu tenho que reconstruir esse time. Tá dando bastante certo, né? Eu gosto do Berton que a gente olha pra ele e ele para. Ele tá olhando o computador, não presta atenção no programa. Eu tô tweetando. Você que tá falando da Claire, é assim que a gente faz. Você continua o assunto. Desculpa. Entendeu? Agora já se perdeu. Alguma outra lembrança? Porque assim, tem muita coisa que se mostra errada, né? O Ocon, por exemplo, é um caso. Que envelheceu mal? Não, constrói a ideia de que ele é um grande piloto, ele fica fora, coisas assim. Não me vem nenhum outro nome à cabeça. Sabe quem vem à minha cabeça? Quem? Também na Force India. O Pérez. O Pérez me irrita. Ele me parece muito mais arrogante do que eu pensava. Cara, e assim... Não sei se... Eu achei ele pedante pra caramba. No episódio do GP do México... Pérez e Verstappen são insuportáveis. Ele é muito pedante. É que o Verstappen a gente sabia. O Pérez, ele não aparece tanto por estar numa equipe menor, ele só fala desse jeito. Nesse episódio do GP do México, eu acho legal o Ocon falando que o Ocon tá andando no trânsito da cidade do México, aparece outdoor do Pérez. Ele fala, o Pérez pode ir de helicóptero, né? Eu não posso. É exatamente isso. Que dá o tom da arrogância e da pedância. É isso. É verdade. Assim, a gente tem que entender que é o país dele e tudo, mas foi bem chatinho. Continuando, uma lembrança aqui que também não tem nada a ver com prêmios. Kevin Magnussen, porque ele fala Mag. Você que é dinamarquês sabe melhor do que eu a pronúncia. Magnussen. Uma frase de impacto de Magnussen. Eu não me preocupo em bater o carro, eu não me importo com a morte. Assim, frase pensada para um documentário ou ele é assim mesmo? É como o Adriana Calcanhoto, que perde as chaves de casa e perde o freio. Eu perco as chaves de casa. Eu não faço ideia de como seja isso. O quê? Sei que você quer cantar porque eu não conheço. De casa. Eu não acompanho a carreira de Adriana Calcanhoto. Agora eu sei que música é essa. Estou a meia pra dizer... É um programa muito musical. A rádio... Podcast é pra isso. Aliás, cadê o Vives? Chama o Vives da Austrália pra fazer de novo os podcasts. Onde está? Aquele... Na Austrália, né? Saboroso homem. O único problema de ser um programa muito musical é que pra subir pro YouTube eu tenho que editar tudo. Não pode. Tem que tirar tudo que é música do... Não, mas por isso que a gente faz a capela. Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio. Aí o que foi a frase dele? Eu não me importo com a morte. Eu não me importo com a morte. Não me preocupe em bater o carro. Eu divido ao meio... O carro e ele dizer mesmo. Que eu sou o seu Kevin. Perder o freio é muito mais dramático do que perder a chave de casa. Exato. Verdade. Sim. Mas no caso do Magnussen, ele não precisa perder o freio pra fazer cagada. Aliás, quem fez e aparece como se fosse algo de destaque é o Ericsson, né? O Marcos Ericsson, aquela rodada em Monza. Achei simpático e dei risada com o Marcos Ericsson quando ele está dentro da banheira de gelo.
e fala, não filma que a minha arma... é verdade. É verdade. Muito bom. Gostei de Marcus Ericsson. Aliás, uma rivalidade que não falamos, Hülkenberg e Magnussen. Bom, vamos falar, calma. Chegaremos lá. Porque vem agora nos principais prêmios. O melhor episódio. São 10 episódios, pra quem não sabe. E assim, eu achei alguns bem fracos, bem fraquinhos, bem desinteressantes. Mas tem alguns muito... mostrando mais bastidores de uma forma interessante, edição. O meu preferido é o 7, mantendo o foco, que é a história do Grosjean. Eu acho que eles contam a história do Grosjean de um jeito bem legal, da visão dele. E bem legal pra nós, da visão de Steiner, do Magnussen, de toda a equipe e de rivais deles, e não só de pilotos, como dos rivais dos bastidores também, como eles pensam muito mal do Grosjean. Sim. Você chegou a comentar como eles constroem o Grosjean como um personagem caricato, né? Demais. Caricato, como um cara triste. O Berton acho que tava na entrevista que a gente fez com o Grosjean, né? Tava. Ano passado. E eu perguntei pra ele sobre a questão do psicólogo, que ele vai, é uma psicóloga, aliás, salvo engano, e que ele vai desde 2012, e ele sentiu muito isso ano passado. Eu acho que o documentário acerta muito nessa questão, no episódio Mantendo o Foco. Vocês têm algum outro? Vocês querem comentar sobre esse? Concordo, embora acho do Leclerc emocionante, o melhor feito, a melhor história do Grosjean. Pra mim ainda é o episódio 4, o Arte da Guerra. Que é a minha segunda colocação aqui. Que é o episódio da briga toda da Red Bull com a Renault. Alguns destaques sobre o episódio 7, depois a gente volta também no 4. É o que o Berton citou aqui, eu falei pra ele segurar o spoiler, que é quando Gunther Steiner, que pinta como concorrente indicado a melhor ator de toda a série, provoca o Grosjean num jantar que a Haas tem no GP dos Estados Unidos, salvo engano, que é a casa deles. Ou não é lá? Foi lá. Eu acho que é lá. Se não é lá, deve ter sido lá. Um dos dois. Isso. E aí o Steiner levanta toda a equipe presente, inclusive o Magnussen, menos o Grosjean. E ele comenta: não chamei o Grosjean porque ele não pontuou até aqui no ano. Todos os nossos pontos estão nessa mesa. Eu achei, premeditado, porque ele sabia que a Netflix estava ali. 2, grotesco. Acho desnecessário. Ele ainda falando: não precisam caguetar pra ele, eu vou contar. Vocês acham que ele contou mesmo? Ou o Grosjean teve uma surpresa agora vendo isso aí? Deve ter contado. Mas você achou interessante no sentido de filme ou achou ele babaca até? Não, eu acho interessante no sentido do filme porque, nós vamos chegar lá, dá todo o enredo de quem é esse cara que talvez a maioria das pessoas da Fórmula 1 nem conhecessem, quanto mais do mundo. Mas quem que é esse cara que é italiano, que é uma coisa interessante. Ele é italiano? Ele é italiano ou austríaco, alguma coisa assim. Eu acho que, se não me engano, é italiano. Calma aí, vou até procurar ao vivo aqui. Embora com esse nome. E ninguém fala. Meu Deus, ele é italiano. Italiano. Não tem nem sotaque de italiano. Sotaque italiano. Ele não, aliás, o inglês dele ele me parecia alemão pelo sotaque dele. Pois é. Enfim. Pois é. Ele consegue ter um inglês pior do que do Merri. Roberto. Não, concordo. Não, então, assim, o enredo que é dado pra ele e o sinal de protagonismo dele no filme faz a gente pensar o tempo inteiro, porque ele fala palavrão, ele se decepciona com o Grosjean, não sei o que lá mais e tal, e dá aquele Puxa o saco do Magnussen de jeito também. E dá aquele ar ardiloso, que ele vai no embalo, né, do que a Fórmula 1 acha do próprio piloto dele, ele vai no embalo e dá assim, como se fosse uma punição. Não pontuou, não vem pro meu jantar. Você estava comentando o jantar, inclusive, Berton, se você quiser falar mais, mas também tem as cenas que me chamam a atenção, de quando o Steiner tá ali naquela cabine, eu esqueci o nome, que fica do lado do box, no pit wall, obrigado, e o Grosjean vai lá cumprimentar, ele olha sempre com cara de desprezo, tipo, legal, fez mais uma vez merda, com todo respeito. É assim, constante essa relação dos dois. Essa cena é na Bélgica, não é? Eu não lembro o local. Foi depois do acidente da Bélgica? Bem provável. E ele chega lá, ele vai cumprimentar, o Steiner olha pra ele com uma cara de... Então. Cacete, e tem pelo menos mais novo, uma, né? também, assim. A minha dúvida é, por que ele tá lá ainda? Então, eles tentam justificar. Ele, por exemplo, a cena da comemoração do 4º lugar que ele conquistou, que ele chega saltitante, mesmo não é figura de linguagem, ele chega saltitante pra foto. Mas assim, a história construída do Steiner, que o Victor explicou, do que o Berton comentou, principalmente da festa, o Steiner é um grande vilão e o Grosjean é um grande bobão, quase. Eu acho curioso como eles escolheram não essa parece montagem. aquele filme da Sessão da Tarde, do menino que sofre bullying e chega em 4º lugar e mostra a superação e continua na equipe? Pra mim fica muito essa situação, que assim, ele sofre bullying da equipe, todo mundo alopra ele o tempo inteiro, a Fórmula 1 alopra ele, e no final mostram ele com 4º lugar, todo felizão e garantindo
o lugar. Que é o melhor resultado da história da Haas, inclusive. O Berton citou... nesse episódio também tem aquela edição das batidas do Grosjean, muito bem feita, citadas anteriormente. Um episódio muito bom, de fato. Muito bom. O episódio 4, que foi escolhido pelo Berton, se chama Arte da Guerra e é a treta entre a Renault e a Red Bull. Eu separei algumas cenas... Aqui, deixa eu achar meu roteirinho, obrigado. Nesse episódio, Daniel Ricciardo mostra o seu carisma, ou sua chatice. Pedro Henrique Marum tá de saco cheio do Ricardo, não sei se vocês estão sabendo disso. Tem gente que... Bobo. Que isso? Tem uma menina, Marloren, o Vitor conhece. Ela nunca assistiu a Fórmula 1, ela falou que não acompanha. E ela começou a acompanhar porque a gente comentou. E ela acha o Ricardo insuportável pelo documentário. Olha, vamos ter esse debate. A gente teria que até conversar com ela, falando, não, o Ricardo não é a pessoa mais insuportável da Fórmula 1. Vocês acham? Ela falou que o Ricardo ele forçou a rivalidade com o Verstappen e forçou a saída da Red Bull. Interessante. A visão de quem não acompanha, eu achei interessante esse ponto de vista. Legal. Ricardo canta a música do Saco que eu digo é o saco escrotal mesmo. Vocês lembram disso? Ele no carro. Cantar a música no carro indo. Fala que é uma tatuagem nova. Se eu não me engano, ele fala que essa é a do troféu. Eu não sei se era numa corrida específica ou de campeão do mundo. E ele fala, você citou da rivalidade com o Max, ele fala a frase: estou deixando espaço suficiente pro Max. Vocês acham que... Assim, eu vou colocar o Ricardo com uma forma positiva mais tarde, mas vocês acham que ele exagera mesmo? Ou como a amiga de vocês comentou? Ou vocês acham que é normal? São comentários sinceros? São comentários sinceros. Eu também acho. Não acho que quem tá de fora talvez tenha essa impressão justamente por não conhecer as entranhas do negócio. Mas estava bem claro desde o começo, e por causa da batida no Azerbaijão, que eles não culparam o Verstappen, ficou bem claro assim, escuta, eu não tenho mais espaço aqui. Mas até como a forma que o Verstappen subiu e praticamente foi forçado a subir da Toro Rosso para a Red Bull, senão eles iam perder o Verstappen. O Verstappen falou, ou vocês me sobem ou eu saio. E parece que é assim, vamos mimar o menino porque ele é o nosso campeão. E eu acho o Ricardo muito mais piloto que o Verstappen. Também acho. Eu acho o Ricardo muito mais piloto. E o Ricardo tá certo. Obviamente ele tava esperando ir pra Ferrari, a gente sabe por que ele não foi. E vaga na Mercedes também não é muito fácil. Ele não tinha mais clima pra ficar na Red Bull, não tinha mais nenhum clima pra ele ficar lá. Nesse episódio também que o Abiteboul faz aquela olhadinha pra câmera, que tem o quebra-pau entre ele e o Horner. E pra mim um show de infantilidade. Vocês comentaram bastante, mas eu deixo claro que eu achei muito, muito infantil alguns momentos da relação entre os dois. De qualquer maneira, um grande episódio esse número 4, né? Pois bem, próximo... Aliás, antes do próximo prêmio, eu vou fazer mais um comentário alheio aos prêmios, que eu citei infantilidades, e isso tem muito a ver com a edição. Não sei se vocês concordam, muitos dos pilotos são basicamente equipes médias, até na Williams, por exemplo, só o Stroll aparece durante 2 minutos, ele fala uma outra coisinha só. Mas a edição ajuda a gente a construir uma imagem de bonzinhos para alguns deles, como o Ocon. E outros, pelo contrário, dá pra pegar um ódio fácil pro Verstappen, o Pérez. Vocês veem essa visão? Vocês têm algum outro piloto que vocês acham que a construção não indica como ele é de verdade? O Alonso, eles tentaram dar uma... Não sei se queimada, mas assim, o Alonso em 2 momentos, que é o momento final que ele dá uma cutucada na McLaren, sim, que é o final. E que é a primeira aparição do Alonso... O do microfone. Na pré-temporada, que ele fala assim, eles vão continuar aqui o tempo inteiro? Esse eu achei bem legal. Era uma coisa que eles não precisavam ter colocado, mas assim, colocaram pra falar assim, pô, o cara já dá uma noção o chatão, de quem que ele é, o chatão, não sei o que lá mais. Então, e como eles não encerram propriamente um obrigado, não sei o que lá mais. Aliás, esse momento foi logo após uma quebra do Alonso, né? Foi lá na pré-temporada mesmo. Foi quando ele escapa da pista. Isso. Ele escapa da pista. O pneu escapa da pista. Foi no primeiro dia de teste. Primeiro dia. E aí, pé da vida do jeito que ele tava, ele já soltou essa. Então foi um dos únicos que demonstram um incômodo com a câmera, embora outros tantos, e por exemplo o Horner, se aproveitava do fato da câmera para fazer aquela sua aparição. Então assim, sabe quando você percebe que você tá andando e a pessoa, tipo, você sabe que alguém tá aqui, né? Aí você faz assim, ó, tipo... Você não vira a cara, mas assim, o giro dos olhos dá pra denotar que a pessoa tá acompanhando o que a outra pessoa ou um outro objeto tá fazendo. Então muitas das vezes você percebia que ele dava uma olhada pra ver se a câmera tava perto, ou pra falar alguma coisa de impacto, ou pra evitar falar alguma coisa. Eu gostei também, Berton, de quando eles flagram aquelas falhas na Austrália dos mecânicos da Haas. Sim. Eu acho que mostra bem a reação deles na hora, que é algo que a gente não tinha na transmissão, né? É interessante mostrar o mecânico e como os outros
você vê que alguns falam assim, esse cara cagou a nossa corrida. Assim, por mais que ele... Tem uma cena que eu acho que o Grosjean vai lá e cumprimenta ele que tá sentado, desolado depois da corrida. Aparece o Grosjean tacando coisa também. Mas assim, você vê que os outros mecânicos ficaram muito putos com o que aconteceu. Que o cara errou, assim. O que aconteceu? Aí depois o Steiner vai conversar com o chefe. O que aconteceu? A gente não treinou bastante. E como assim não treinou bastante? Impressionante. Assim, vocês não treinaram? O seu trabalho é treinar. A gente acompanha, vai na quinta-feira para autódromo. Na quinta-feira as equipes passam a tarde inteira treinando pit stop. É chato, é exaustivo. E como é que eles não treinaram o suficiente para errar 2 vezes e erraram de novo agora? Erraram de novo. O Grosjean foi de novo prejudicado na mesma pista. Na mesma coisa. Pois bem, faltam 3 prêmios, vamos aos principais. E a gente debateu muito sobre ele, pelo menos na minha visão, é o melhor ator da série Drive to Survive. Meu voto é de Gunther Steiner. É assim, que nem você falou em algum momento do podcast, o telespectador médio, quem acompanha não a fundo, não vai lá, fica ali na Mercedes, Ferrari, pega um pouco de Red Bull, não faz ideia de quem é o Steiner. E aí descobre como o cara pode ser chato, mas é mandão. Mas assim, é um personagem maravilhoso que tá ali nos bastidores da Fórmula 1, pra quem não acompanha a chamada Fórmula 1B, né? Ele é o intermédio, né? Porque na verdade o Gene Haas é o chefe da equipe, mas ele que cuida. Então se o Gene Haas tá cuidando da estrutura dele na NASCAR, porque ele também tem uma equipe lá, então você pegava lá uma cena em que ele pegava o celular e falava, putz, é ótimo essa cena. Olha, aconteceu isso, não sei o que lá mais, tal. Ele reportava. Então ele era o ponto intermédio entre passar pro chefe o que estava acontecendo e falar, olha, nós perdemos um 4º e um 5º lugar porque 2 porcas escaparam, não vai acontecer mais, papapá. Então você passa a ter uma impressão de que esse cara é o intermédio entre amenizar, e assim, ele é o responsável pela manutenção do Grosjean com tudo que o Grosjean fez. E com tudo que ele falou sobre o Grosjean, exato. Impressionante. Porque assim, quem viu o negócio, eu não sei se a Marloren falou alguma coisa, por exemplo, do Grosjean, assim, o documentário é o exemplo claro de como não manter um cara na equipe. Porque o Grosjean só fez um 4º lugar, segundo o documentário, no GP da Áustria. O resto, só batida. No final do ano, ele termina o documentário batendo. Então, o Gunther Steiner, com tudo que aconteceu, com a prensa que ele deu, com a chacota da Fórmula 1, o capítulo de dó que deu no Grosjean, ele manteve, bancou o cara na equipe, e se acontecer alguma coisa errada, provavelmente ele vai pagar. Ele pode ser o vilão, o antagonista dessa temporada. Você citou a cena do celular, as cenas que ele liga pro Gene Haas, pra mim, são as mais legais, que ele liga depois do 4º e 5º lugar no grid. E liga eufórico, não conseguimos. A definição de puxar o saco, né? Mas não, eu acho que é o papel dele mesmo, ligar pro chefe e reportar. Mas no dia seguinte, tipo, a hora que quebra os 2 carros, ele já deve ter pensado assim, cacete, tem que ligar de novo pro cara e tem que dar desculpas. E mostra ele ligando, pô, aconteceu, não sei o que, vamos melhorar pra próxima. Pra mim também é o Steiner, meu voto é o Steiner. Porque ele é a grande personagem do documentário. Ele chega a momentos muito cômicos e a momentos de desespero mesmo, que se você vê que ele tá desesperado. Porque acho que a Haas é a equipe que mais mostra os contrastes da Fórmula 1, né? Tipo, que vai da alegria pro desespero, assim, muito rápido. Porque a Red Bull a gente tá sabendo que ganha, que quando bateram os dois em Baku. A Force India, a gente sabe os problemas que teve de quebrar, mas a Haas, ela teve ali perto. A Haas tá ali perto, mas nunca dá certo. E eu gosto muito das reações do Steiner, eu gosto do que ele fala, o lance do jantar. Pra mim, ele é vencedor também. Vocês acham que o fato da equipe ser americana, a Haas é dos Estados Unidos, tem a ver com a maior liberdade, pelo menos me passou essa impressão, que a Netflix teve em boxes, em acesso ao Steiner? Me pareceu que é uma equipe que, como o GP dos Estados Unidos tenta, criar todo esse entretenimento. Me pareceu que a Haas se encaixou perfeitamente. Você acha que tem relação com ela ser americana? Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas assim, uma coisa que eu fiquei pensando durante o documentário era o quanto de gravações esses caras devem ter para formar, sei lá, documentários paralelos a respeito. Porque eles também devem ter filmado, obviamente, o que aconteceu na Mercedes e na Ferrari e não colocaram porque as duas equipes não quiseram. Eu acho que nem filmaram. Porque eu acho que a Mercedes e a Ferrari não abriram os boxes. Então, eu acho que não tem cenas internas de boxes, mas eles pegam. Tem cenas filmadas do Hamilton conversando com o Alonso na parte do kart. O Hamilton fala que não anda de kart há anos. Sim, tem cenas deles. Não sei se tão profundas. Eu acho que não tem esse inside dos boxes. Exato. Não deve ter, assim, o propriamente dito. Mas assim, quando você pensa que você tem, então, 8 equipes para trabalhar, né? E aí você vai começando a eliminar, que nem... A Toro Rosso não apareceu exatamente. O personagem da Toro Rosso é só o Gasly. É só o Gasly. Então assim, a Toro Rosso não apareceu. A Williams... Tem 10 minutos ali. 10 minutos para falar da queda dela. Então você concentra
No que sobra mais ou menos ali, que a história da McLaren é muito boa de contar. Você tem as histórias da Renault com a Red Bull, que aí você une as duas histórias em uma só. E aí você acaba, naturalmente, privilegiando duas equipes. Ali a Force India, no caso, e a Haas. E a Haas sobressai também por essa questão, porque além de você ter... não sei se é questão americana, mas assim, você deve ter... eu até concordo que poderia ter havido uma abertura. Mas assim, as histórias que você tinha dentro da Haas, que era uma equipe que começou há 3 anos e hoje é uma equipe razoavelmente boa, do que a Force India, que assim, era uma briga interna que você conseguia resolver em um capítulo, né? E aí vocês puxam pro Ocon num segundo momento para terminar daquele jeito do Ocon. Então você tem um personagem que termina de um jeito triste e um outro personagem que é o Grosjean, que é chacota universal da Fórmula 1. Então você tem mais histórias dentro da Haas. Acaba sendo mais natural. Outra história que a gente acabou não citando dentro da Haas é que no episódio 9 deixa claro que existe a batalha com a Renault também por esse 4º lugar, já que a Force India acaba perdendo os pontos. E aí tem uma cena, bom, é interessante, se não legal, do Hülkenberg falando no depoimento, não é ali no dia a dia, no depoimento pra Netflix, que Haas? Não conheço. Tem uma equipe americana aqui? Vocês acham que o Hülkenberg... obviamente ele foi de caso pensado, mas vocês acham que ele é chato assim mesmo? Ou a rivalidade pegou ele a ponto? Ou é só por causa do Magnussen, que deixa claro que os dois não se bicam? Vocês acham que por que o Hülkenberg se tornou assim, um rival tão grande da Haas? Então, porque tem a questão do dinheiro, né? Como a Haas não havia feito boas temporadas e não tinha patrocinador principal, a questão da grana era muito preocupante para eles. Eles tinham que ficar com o 4º lugar. E como a Renault era adversária a ser batida... Aliás, a Renault é meio inimiga universal, né? Da Fórmula 1, né? Porque, primeiro, a série dá a entender isso. A Renault se acha a maior montadora do mundo. Coisa que não é. E eles falam isso. Coisa que não é. No episódio que ele fala, não, a Red Bull é uma equipe fabricante, de latinha de energético. A gente é a equipe da maior montadora de carros do mundo. Exato. É muita pretensão. Exato. Eles devem ter uma empáfia no meio do paddock que assim... E o Hülkenberg já não é lá aquela pessoa mais simpática do mundo. Pedro Henrique Marum adora. Então... eu também passei, a Natália, todo mundo. Acaba falando assim, pô, é nossa obrigação e nosso dever bater caras que têm um orçamento 4 vezes maior, 5 vezes maior. Então, acaba meio que virando o foco daquele pessoal do meio do pelotão. E a Haas é meio que aquela coisa, embora americana, é a prima pobre, né? Meio estranho dizer isso. Então, acaba tendo... eles deixam claro que o orçamento é muito, muito menor que todo mundo. É aquele, o Steiner aparece várias vezes. A Haas é aquele primo pobre que o tio rico paga a faculdade. E no caso a Ferrari banca. Pode ser. Então, a galera se preocupa muito com a Haas. Principalmente a Renault, porque tem o posto de Ferrari B. Uhum. Sim. Pois então, bem. Eu vejo dessa forma. A Haas se torna meio que essa protagonista e deixa muito claro que a inimizade dela com a Renault é como se fosse a representação do grid inteiro ali do meio do pelotão contra a Renault. Antes dos 2 últimos prêmios, o vencedor e o perdedor da série no geral, o último comentário separado, um personagem que aparece, tem um episódio basicamente sobre ele, que a gente pouco comentou, mas eu tenho alguns comentários a serem feitos, gostaria de ouvi-los também, que é Carlos Sainz. Tem um episódio, salvo engano, 2, inclusive é o 2 mesmo, confiro aqui. Homem lindo, nosso Gabriel Curti espanhol. A ideia do episódio é basicamente mostrar como ele é o novo Alonso, ou como ele idolatra o Alonso e hoje corre, mas tem cenas bastante interessantes sobre ele. Por exemplo, se a gente tivesse uma categoria de melhor dublê, pra mim é o empresário do Sainz, que é chato, mas ele aparece falando que o Sainz gostaria de falar, não sei se vocês concordam, mas não pode. Então ele aparece falando. Tem a indiferença quando o Grosjean bate... Foi em Baku? Não, quando ele bate no safety car. Em Baku. E aí o Sainz tá atrás dele e só fala, ok, Grosjean crash. Tipo, indiferente. O Grosjean, de novo. Uhum. Tem o Carlos Sainz, o pai. A primeira palavra que ele aparece falando é um roder, que vocês podem traduzi-la para português, acho que é fácil. Eu achei um personagem interessante, apesar de não ter um grande destaque, a ponto da gente dar prêmios aqui para ele. Mas foi interessante para mim ver essa relação do Sainz com o Alonso, com o pai e tal. E junto com o Ricardo, são os únicos 2 que a gente conhece mais ou menos a família, né? Sim. Assim, embora você veja a família do Ocon em algum momento, falando que eles são de família humilde, não sei o que lá mais tal. Eu esqueci de citar isso. Esse é um ponto, como eles focam na parte da família humilde e dá o personagem, que é o cara que veio lá de baixo, diferente de todo mundo, que todo mundo aqui é rico, e ele veio de um jeito diferente, enfim. Não, mas e assim, eu gostei muito da parte que eles estão vendo o jogo do Real Madrid. Acho que na Champions, talvez. Sim. E aí tá o Sainz pai, Sainz pai, e filho. o empresário. Não sei se é um empresário, acho que é um primo. Não, o empresário é o primo. É o primo, tá.
E eles estão vendo lá e palavrão rodando, comendo, não sei o que, mais um meio mais intimista, que é quando eles vão pra Perth, na Austrália, mostrar a família do Ricardo. O episódio do Sainz, quando a Renault anuncia o Ricardo, ele fala, e agora, o que eu vou fazer? Tipo, porque ainda não estava certo que ele ia pra McLaren. Sim. E é com ele que a assessora fala, a gente vai sentir sua falta, e ele sai do Homer. E aliás, tem uma parte interessante nisso, que é algo que a gente, como jornalista, sabe, mas muita gente não sabe. Que é o assessor falando... Não, aliás, o Sainz pergunta pros assessores, vocês querem que eu fale o quê? E o cara fale, eu fala que você vai sentir nossa falta. Não, então, mas tem uma parte, a menina brinca, mas tem um dos caras que fala uma coisa séria. Fala que tá tudo bem. Nelson Piquet demitido da Jaguar. Nelson Piquet demitido da Jaguar. Eu vou te jurar que a hora que você chamou o plantão e falou Nelson Piquet, eu já achei que eu ia ter que correr pra casa. Eu também achei. Eu já achei que eu ia trabalhar da Central 3 até amanhã de manhã. Assim, primeiramente, eu achei que ele tava gaguejando à toa. Eu não saquei que era a música do plantão. Ô, Vitor, avisa quando você for fazer isso. Tá. Essa assustou mesmo, cara. Do jeito que tá o ano, vai com calma. Voltamos à programação normal. Vai com calma. Vocês não querem comentar sobre a demissão? Já tem alguma informação? Não. Primeiras informações são que ele vai ser talvez substituído pelo Alex Lynn. Meu Deus. Então vamos acompanhar. Você que tá vendo ao vivo no Grande Prêmio nessa quinta-feira, o Padocast acompanha ao longo do dia todas as informações a respeito da possível saída. Possível não, pelo jeito é dada como certa a saída. E-Racing 365, que é um grande site que cobre a Fórmula E, crava a saída já. Ok. Lembrando que o Piquet tá na Stock Car, aparentemente passa a ser o foco dele, não sabemos ainda se ele vai para alguma categoria americana, por exemplo, enfim, algo que tem sido o destino de pilotos brasileiros. Assim, a notícia está confirmada, certo. Só não sabe ainda quem vai ser o substituto, mas o E-Racing dá como certo o Alex Lynn. Só um comentário, o Nelsinho parece estar bem de saco cheio da Fórmula E também, né? O Nelsinho tá de saco cheio da vida. Eu ia falar que da Stock também, enfim. De tudo. Eu acho que não é uma crítica, inclusive. É a impressão que ele passa. Ele cansou mesmo. Já. Andar na Fórmula E lá atrás não é das coisas mais Depois legais. de ter sido campeão. Exato. Pois bem, algum comentário a mais sobre o Sainz, que a gente cortou por causa do plantão, justo inclusive? Não. Só isso? Só isso mesmo. Acho que então vamos, vocês querem começar com o grande vencedor da série ou com o grande perdedor da série? Vamos começar pelo perdedor. Né? Perdedor? Assim, na minha visão, eu acho que vocês vão ter votos de diferença, e então eu vou começar porque a gente já debateu muito sobre eles. Para mim, os dois grandes derrotados, pelo quesito chatice, são Horner e Abiteboul. É impressionante como os dois são chatos e assim, eu não quero mais ver a cara deles. Não sei se vocês concordam, qual o voto de vocês. Eu votei no Ocon como grande perdedor, porque o episódio que mostra, não, porque eu vou conseguir uma vaga, porque eu vou estar no grid no ano que vem, Esteban Ocon não conseguiu a vaga. Eu fiquei com muita dó, achei que ele perdeu demais, cara. Não, dá dó mesmo, porque da parte da família e tudo, assim, é construído pra gente ficar triste. Quem perdeu no documentário, quem perdeu mesmo, perdi. É que assim, ele perde na vida mesmo. Então, né? ele perdeu. Complicado, não é só ali. O Horner e o Abiteboul, ele perde no documentário, mas continua sendo chefes. O Abiteboul muito sem razão. Vitor, um voto diferente? Eu colocaria 2 e são os dois a Force India, Ocon e Pérez. O Ocon pela perda da vaga e o Pérez porque a gente perde uma ligação com ele. É muito mala, chato, asqueroso. E aí também essa diferença que colocam assim, e isso ajuda. Eu tô andando de carro e enquanto ele vai de helicóptero, e aí isso na cidade do México, que tá todo mundo com os outdoors ali mostrando o Pérez nas propagandas várias. Então... me passa uma outra impressão e é engraçado. Nós entrevistamos o Pérez e o Ocon no nosso Paddock GP 2 anos atrás. O mais visto da história do Paddock GP, inclusive. Nossa, espetacular programa, Belo procura programa. Inclusive. Mas assim, e lá mesmo já dava uma noção que o Pérez, embora a questão linguística fosse muito mais próxima, ele entendia o que a gente falava, falamos de Chapolin, o Ocon ele ficava olhando assim, é engraçado, ele ficava sentado no sofá, ele quase colocava o pé na mesa de tão à vontade que ele tava. E as canelinhas finas? Canelinha fina e tal, e assim, ele olhava pra gente e dava risada, tipo assim, não sei o que. Embora ele não entendesse muito bem, embora tenha pais espanhóis, não tava entendendo muito bem o que tava falando se a gente falava em espanhol, ele tava bem lá. É um cara que era esse cara que é meio que gente como a gente, embora... E a gente sabe que piloto de Fórmula 1 tem compromisso a rodo durante uma semana e a gente tem a 20ª corrida da temporada. E assim, a gente vê no paddock os caras de saco cheio de falar. E eu entendo, por mais que seja chato, porque seja a nossa única oportunidade, porque eles estão dando as respostas às mesmas perguntas no geral há 19 corridas. E o Ocon não, né? O Ocon chegou ali simpaticíssimo, mesmo nesse esquema, mesmo sendo no fim de temporada. Vocês consideram Mercedes e Ferraris derrotadas por não aparecer de alguma forma? Elas são uma derrota, na verdade. Não sei se elas são derrotadas. É estranho, parece a mesma coisa, mas não.
achei de uma petulância, de uma insensibilidade não participar do documentário, desnecessário até. E aí coloca as duas realmente como se estivesse num outro patamar, fosse uma outra liga, num negócio que assim humaniza, ajuda a trazer mais torcedores. Se alguém estava buscando nesse documentário formar uma legião de fãs, obviamente você não vai ser fã da Ferrari nem da Mercedes. Obviamente que a gente sente falta dos protagonistas, tipo o Hamilton e o Vettel. Você sentiu falta? Eu não senti falta. Eu vou chegar nisso. Eu vou chegar nisso. Obviamente a gente gostaria de ter um episódio de como o Hamilton reagiu com a vitória do Vettel na Grã-Bretanha, ou de como o Vettel chegou no box quando ele bateu na Alemanha. Obviamente a gente queria ver isso, a gente quer ver isso um dia. Porém, eu acho que a falta da Mercedes, da Ferrari, dos pilotos, abriu o caminho para essas histórias que a gente não tem tanto acesso. A história do Ocon, a história do Steiner, a briga da Red Bull, até a situação do Pérez na Force India, abriu o caminho para a gente ter essas histórias. Em 10 episódios, talvez 4, 5 seriam sobre Mercedes e Ferrari. Possível. Então a gente focasse na briga pelo título. Pois é. E a gente sabe quem ganhou o título, a gente sabe. Assim, e eu gostei que eles partiram para esse lado mais assim, vamos mostrar as tretas. Ou vamos mostrar coisas tocantes, as famílias, vamos mostrar o episódio do Leclerc, que é incrível, como começa falando do Jules. E eu acho que tem muito disso, assim. Faltou a gente ter um episódio sobre a briga do título, mas não fez falta não ter. Muito bem. Vocês consideram a Williams uma derrotada pela série ou já era tão derrotada na vida? É a derrota em formato de equipe. Muito bem. Então vamos pro vencedor. Eu acho que todos aqui terão opiniões diferentes, pelo que eu senti dos comentários. Vitor Martins, você como meu chefe, no caso, eu vou te dar o prazer de falar. Qual o seu grande vencedor de Drive to Survive, a série da Fórmula 1? O meu grande vencedor tem que ser uma figura ou pode ser uma... Não, sua escolha. O meu grande vencedor é o conjunto da Haas. Conjunto da Haas. Então a Haas. Tudo isso, a Haas em si. E claro, tendo no Steiner a figura principal, que ele consegue sobressair mais que os dois pilotos. Embora haja um capítulo especial pro Grosjean, eu acho que o Steiner lidera... Ele é um protagonista. Ele não precisa de um episódio pra ele. Não. Ele lidera os outros. Porque ele aparece aqui e ali em todos os outros de uma forma indireta ou direta, que ele faz com que a Haas seja a protagonista dessa primeira temporada. E aí, isso que me pega. Se a Haas for protagonista desse ano, que até pode acontecer, como é que eles vão lidar com isso para não ser uma coisa tão repetitiva na segunda temporada? Faz sentido. Gostei do voto de Vitor Martins, Berton. Mas o seu? O meu voto, acho que o grande vencedor é o fã da Fórmula 1. Fã da Fórmula 1? Não, de verdade. Porque é um... Pra quem tá só ouvindo, o Vitor Martins dormiu e começou a roncar com o voto de Berton. É um esporte que a gente tem pouco material. Verdade. A gente não tem como... A gente não pode cobrir no dia a dia, por exemplo. A gente nós não temos como lá estar 21 corridas cobrindo, não tem esse espaço. Exato. É um esporte que não tem muito espaço na grande mídia, que, por exemplo, os canais esportivos daqui basicamente é futebol. E... joga, no caso, a gente pode citar no Sport TV, passa no 2 ou no 3, porque um é só futebol. E o programa de automobilismo do Fox é meia-noite e meia, na segunda-feira. Por isso que a gente acompanha quem? Paddock GP, toda terça-feira, 7h30 da noite, um horário humano. Ou na quarta-feira, aqui pela Central 3, em formato de podcast. Mas sabe com outro programa bom de debate? O Paddocast, que é toda quinta-feira, amanhã, 11 horas. Depois você pode fazer o download e ouvir quando quiser. Mas continue. Então, pode parecer muito piegas essa história de que o fã sai ganhando, mas eu acho que sai mesmo. Porque a Fórmula 1 deu um tiro na água no passado, que foi a história do Fantasy. Que é uma coisa que eu nunca vi. Eu nunca mexi depois da primeira corrida. Flopou muito aqui. Flopou demais, talvez, não sei como é lá fora, mas aqui no Brasil flopou demais. E ter isso, a gente viu a reação da galera comentando, até no grupo da Escuderia GP mesmo. Aliás, se você não é assinante Grande Prêmio, Vitor Martins, assine o Grande Prêmio e faça parte do quê? Da Escuderia GP. Que é um centro de a maior escuderia GP do Brasil. Exatamente. E o pessoal falou, senti falta, não tenho isso, são 10 episódios, abstinência, chega logo a Fórmula 1, chega logo a temporada 2 e tem pouco material. Então eu acho que o fã da Fórmula 1 ganhou. Bonito o voto, hein, Vitor Martins? Você ficou tocado? Não. É um cara sem coração, Bertão. Sem coração. Como é que você aguenta essa pessoa? 8 anos. Você que convive mais com ele do que 8 anos. Impressionante. Leandro e a mim. O senhor que tá quieto hoje, fez poucas intromissões. Quantos episódios de Drive to Survive você assistiu? Tô no último. Deixei o último pra saborear. Quem é o vencedor, na sua opinião? Quem é o vencedor? Cara... A carta. Porque depois o Ricardo acabou de ser tão espinafrado aí, cara. Então, mas esse é o meu voto. Eu gostei do Ricardo, vem comigo, cara. Gostei.
Gostei. Acho que é o meu voto. É o meu voto também. Você me encorajou. É o meu voto também. Você concorda comigo que... Primeiro, ele é o grande personagem dos 5 primeiros episódios. Ele domina mesmo os episódios que a Red Bull não aparece tanto. Depois, assim, eu gosto do Ricardo porque ele é assim. Mas assim, eu tenho a vantagem de já conhecê-lo do personagem. Você concorda? O que eu acho, Noronha, é que o Ricardo é um personagem que consegue, ao mesmo tempo, mostrar uma porção de dilemas do piloto, o lugar onde ele começou, que ele tem muita história, a mudança. O Ricardo, a gente conhece os pais do Ricardo, a gente consegue ver bastante da relação que ele tem com as pessoas da equipe, então eu acho que ele é completo, é um personagem completo por causa disso. Esse é meu voto. O Yamin exemplificou, resumiu bem. Pra mim o Daniel Ricciardo é o grande vencedor. Eu sei que vocês não concordam tanto, não acharam. Eu acho que como personagem, se não fosse colocar a Haas, sim, e o Steiner como o Ricardo, seria porque assim, ele aparece muito, ele é o lado... E é engraçado, eu acho, da Marloren, essa nossa amiga, falar isso daí do Ricardo. Na minha visão, o documentário torna o Ricardo muito mais próximo. Ele é o cara mais agradável que tem disparado do grid, rindo o tempo inteiro, mesmo quando ele tá puto da vida, quando bateu. Ele chega no dia da troca de equipe brincando com o pessoal do mesmo jeito. Eu achei bem interessante. Exato, então ele é o cara do bem na Fórmula 1, é o mocinho, sem ser aquele mocinho necessariamente bonequinha, sabe? Nossa, o pessoal tem dó dele. Não, ele é agradável mesmo, um cara que faz falta pra Fórmula 1 se ele não tiver. Gostei dessa definição e com ela que encerramos o Paddockcast de hoje. Porém, dá tempo de um recadinho. O Rodrigo Bertão pediu 30 segundos. O que vocês vão fazer no dia 6 de abril? Espero que dormir. 6 de abril? Não é isso? Não, 6 de abril, 15 horas. 15 horas? Tem um convite pra fazer. Faça o convite. Sábado. Temos a Copa GP. Temos a Copa GP de kart. Então estarei acordado. Da Taça Edgar de Melo Filho. Belo grande homenagem. Sidney Rogério é o líder do campeonato, pode confirmar a presença na nossa escuderia GP, nas 500 milhas de kart. Importante. Então fica o convite, você que corre de kart, dá pau nos seus amigos e fala assim, eu sou o piloto, vem correr na Copa GP de kart, participa, tenta a vaga na escuderia GP e vem participar das 500 milhas de kart com a gente, certo, Vitor Martins? Certo. Então é isso aí, obrigado. Eu pensei que ia ser curto o programa de hoje, a gente não ia chegar a 1 hora, mas cravamos. 1h03 agora, salvo engano. É um bom momento para encerrar. O Oscar também sempre estoura o tempo, a gente estourou aqui também, acho que ninguém vai chorar por causa disso. Ou o senhor vai chorar, Vitor Martins?